Estamos começando o mês de outubro, o mês da reforma religiosa do século XVI. Neste bimestre, setembro e outubro, nós estamos tratando sobre a segunda vinda de Cristo, o arrebatamento da Igreja, como sendo a consumação da esperança messiânica. Os sinais precursores da segunda vinda de Cristo estão ligados à queda de Jerusalém. E nesta segunda-feira, a nossa leitura é no Evangelho de Cristo segundo Lucas, capítulo de número 21, versículos de 20 a 24. Diz assim: Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade retirem-se, os que estiverem nos campos não entrem na cidade, porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles gentios. As palavras proféticas ligadas à segunda vinda de Cristo, elas podem ser vistas nesse sermão profético de Jesus, que aparece nos evangelhos sinóticos. Então, no Evangelho de Cristo, segundo Mateus, o sermão tem uma narrativa mais completa. E aqui está um dos sinais, que seria exatamente a queda de Jerusalém, quando Jerusalém foi cercada por Tito Vespasiano, imperador romano, no ano 70 da era cristã, e aconteceu a destruição do templo. Também Jerusalém foi sitiada e a situação foi muito delicada e difícil. E a palavra profética aqui diz: ai das que estiverem grávidas, das que estiverem amamentando naqueles dias. Claro que você compreende a dificuldade para uma mulher grávida, para uma mulher que amamenta uma criança, uma hora de ver a sua cidade cercada de exércitos e precisar de fugir para o deserto da Judeia, como fizeram alguns dos judeus que eram revoltosos em relação ao Império Romano, e eles foram ali para o sul, na proximidade do Mar Morto, e subiram num lugar conhecido até hoje como a Fortaleza de Massada. E aí nós encontramos a história da coragem, da bravura daqueles soldados, e também que hoje inspira a bravura do soldado israelita até os dias de hoje, porque eles resistiram até o fim. E quando não tinham mais como resistir, eles simplesmente cometeram um suicídio coletivo. Entre cair nas mãos do inimigo e ser destruído pelos inimigos, torturados, eles preferiram a morte. Em face da vida, preferiram a morte. São situações que se ligam na história sagrada e também na história do exército israelense, que é uma história de bravura, de muita coragem. Mas nós queremos destacar nesse texto apenas mais uma verdade que faz muito bem ao nosso coração, quando diz com todas as letras que até completar o número dos gentios, aconteceria uma diáspora dos judeus. E esta diáspora é quando você sai da sua terra e é disperso para diferentes nações. Depois eles voltariam, e de fato voltaram na época do imperador Cláudio. Dentre os que retornaram da diáspora estava um casal chamado Priscila e Áquila, que ajudaram a plantar a igreja em Corinto. Foram colaboradores